Bom dia, segundo ano. Tudo em ordem? Simulados, provas, deu tudo ok? As avaliações, diagnósticas. Atenção, a aula de filosofia, essa parte aqui, o autor da apostila de vocês, ele foi muito feliz na visão que Kant tem sobre o iluminismo. O iluminismo, você vai ver que ele acontece na Idade Moderna, com todas aquelas mudanças que estão acontecendo, advindo desse mundo agora que é antropocêntrico, do renascimento, do humanismo. Aí vão o que? A mudança que está acontecendo da ascensão da burguesia, e todas essas coisas que estão ocorrendo, vão aparecer então esses teóricos que vão falar. Vocês já viram, iluministas vocês viram, filosofia na Idade Moderna, vocês viram tudo isso, e vocês veem que eles falam que isso é uma questão de progresso. E eu particularmente também acredito, porque naquele momento eles queriam disseminar o conhecimento para todos. No caso dos iluministas, eles vão querer brigar por aquilo que ocorreu, que deixou do poder da igreja, passou para a mão daquela burguesia em ascensão. Eles vão querer disseminar aquilo, sendo no âmbito político, trazer a república, que seria esses homens cuidando de coisas públicas. Então foi um momento fantástico. E aí, desse momento aí, apareceram inúmeros teóricos, porque foi um borbulhar de conhecimentos, de inovações, de quebra de paradigmas, Isso aí eu estou falando para vocês desse momento do iluminismo, que esses teóricos iluministas, as luzes chegam, até o povo, e eles tentam disseminar aquelas coisas da filosofia de ruas e salões, que aquilo era lindo demais, tentando disseminar o conhecimento. Depois aquilo, para nós que vivemos o ápice do capitalismo, não é bem assim aquela questão de progresso, Acabou sendo excludente. Aí a gente já tem uma visão mais contemporânea, mais crítica, mais até chique, de pensar mais lindamente a partir do conhecimento que todos nós temos. E essas coisas, aí Kant vai falar. Na página 3 está assim: o iluminismo para Kant. Kant tem em alta conta o iluminismo, que ele chama de esclarecimento. Na Alemanha é assim que o iluminismo ele é chamado. O filósofo considera que essa época foi a época de emancipação do ser humano, quando o ser humano decidiu, por coragem, usar a própria razão como guia da própria vida e da sociedade. Olha que palavras fantásticas que Kant arruma para descrever o iluminismo. Essa briga, que acabou gerando algumas revoluções advindas desse pensamento, influenciando até aqui no Brasil, com a independência, que eles lutaram para que tivesse a independência. Por isso que ele fala que é isso. Olha aí, o ser humano decide, porque o ser humano, claro, é um mundo antropocêntrico, decidiu por coragem, usar a própria razão, o guia da própria vida e da sociedade. Puxa vida, isso aí é muito legal a maneira com que o autor da apostila põe. E aí ele discorre assim: se o ser humano é racional, há também elementos que impedem o progresso. Para o pensador, o iluminista em geral, um dos elementos, para o pensador iluminista em geral, um dos elementos que impedem o progresso prestem atenção, Kant, é a religião, pois subordinaria o homem a crenças irracionais e a autoridade da igreja, que para os iluministas era essencialmente baseado na submissão e na superstição. Então entenda o seguinte e desmistifiquem
alguma coisa e quebrem paradigmas a partir do que eu vou falar. É no momento, e é Kant quem está falando. Por quê? Porque a religião, ela acaba trazendo, então, aquela persuasão ideológica, não permitindo que o ser humano possa fazer uma reflexão. Por isso que ele fala, não venha tentar trazer isso agora para nós e aí querer revolucionar nesse âmbito. Se você quiser, claro, você, enquanto um ser humano, você é livre para isso. Mas vamos ser ponderados em relação a isso. Isso era, na época era assim, e qualquer um de nós íamos falar. Você pensa, indulgência, qual a pessoa que poderia aceitar a indulgência da igreja na Idade Média? Impossível. Então aí eles escrevem o quê? A igreja ela tem uma capacidade de fazer o quê? Acabar conosco e não permitir que eu tenha um pensamento secular. Então é para esse momento, ok? Olha aqui para vocês verem. Importante lembrar que o pensamento iluminista é abertamente secular. E no caso do francês, anticlerical e até mesmo anticristão. Porque quando traz toda essa mudança comportamental, o povo vai tentar brigar por isso. E aí põe assim, Kant responde à questão do prefácio na Crítica à Pura Razão, que ele dá aula passada, tá? Nossa época é propriamente a época da crítica, a qual tudo tem de submeter-se. A religião, por sua santidade, e legislação, por sua majestade, querem comumente esquivar-se dela. Mas desse modo suscitam justa suspeita contra si e não podem ter pretensões àquele respeito sem disfarce que a razão somente outorga aquilo que foi capaz de sustentar seu exame livre e público. Dá vontade de fazer um quadro em relação a isso, né? Porque quando você foge daquilo que é a crítica, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque o ser humano é inerente ao ser humano fazer isso. No caso, eu estou já criando em cima daquilo que é a teoria kantiana, que é a crítica à pura razão, né? Que foi da aula passada. Mas aqui ele está falando. Por que que o iluminismo ele vem contra essas coisas? Ele só deu um exemplo, porque eles fogem disso. Aí ele continua assim, para Kant, o iluminismo faz crítica de toda autoridade que não passe pelos critérios da razão e da experiência. Claro, me fez lembrar de um monte de coisa política que está acontecendo no nosso momento, né? Deixa comentário para lá, comentários à parte. Depois a gente vê isso em história. O iluminismo faz crítica a toda autoridade que não passa pelos critérios da razão e da experiência, ou seja, que não consiga justificar-se racionalmente. Ele explica que o pensamento deve ser autônomo, não deve ser tutelado pela autoridade. Por isso considera que no esclarecimento o ser humano chegou à maturidade. Por isso considera que no esclarecimento o homem chegou à maturidade. Teve a coragem de usar a própria razão em vez de ser tutelado. Assim, para Kant, o iluminismo tem um caráter emancipador, porque ele descortina, ele abre a mente e acaba com aquela persuasão invasiva em cima da população, né, de nós não, da população na época. Por isso que ele fala que é descortinador. E é verdade, emancipa mesmo. A partir do momento que você quebra paradigmas, que você desvencilha dessa persuasão ideológica imposta por algo, você vai lutar. Por isso que, a partir desse movimento, eles vão vão ter uma mudança comportamental. E aí nós temos uma atividade na página 14, vocês vão fazer, depois eu vou ter um dia para corrigir tudo isso. E aí tem assim, na página 15, crítica ao conceito de progresso.
crítica ao conceito de progresso. Então vamos pensar. O período moderno fala que teve progresso, o progresso aconteceu tantas coisas, tal, parece que eu já estou entendendo. Então, aqui. A visão de Kant sobre o iluminista é uma síntese do seu otimismo. Mais que isso, de seu entusiasmo com o progresso intelectual e social de sua época. Uma vez liberta das autoridades ilegítimas que dominavam a razão, ela poderia conduzir o pleno progresso da humanidade. Fantástico, né? Marca isso aí, ó, o primeiro parágrafo, e leia muitas vezes. Entretanto, as duas grandes guerras mundiais, a tragédia do nazifascismo e as crises econômicas e sociais levaram vários filósofos de diferentes matizes de pensamento a criticar a noção de progresso kantiano. Aí tem assim, deixa eu pegar aqui. Desenvolver uma teoria crítica cultural e social tomando como base a filosofia de Karl Marx. Fundaram também o Instituto de Pesquisa Social, focalizado lá em Frankfurt, na Alemanha, que abrigou a chamá-la Escola de Frankfurt. O objetivo dessa Escola de Frankfurt era atualizar e ampliar a teoria marxista para o contexto da sociedade industrial do século XX. Assim, o aspecto revolucionário do marxismo é menos enfatizado, até mesmo enfraquecido. Em seu lugar, desenvolve-se a chamada teoria crítica. Partindo, não vou me deter nisso, porque isso tudo vocês já viram. Então, vocês já estão tendo conhecimento a partir da minha leitura. Aí ele põe assim, partindo do conceito de Hegel, segundo o qual a dialética é a base do desenvolvimento da história, a teoria crítica serve para destruir ou desconstruir conceitos e valores tradicionais. Ok? A teoria crítica, ela vem para acabar com isso, de modo a proporcionar as condições para a dialética. Conceito é que a teoria crítica chama de dialética negativa, usada, por exemplo, para fazer crítica à noção de ciência e de progresso. Para os frankfurtianos, uma concepção de ciência totalmente subordinada à técnica acabaria por desenvolver um saber instrumental. Esse tipo de saber que os frankfurtianos dominam razão instrumental pode, segundo ele, gerar a condição para o controle e a dominação do homem. O que ele está querendo falar em relação a isso? Eu vou dar um exemplo meio esdrúxulo, mas só para vocês entenderem. O Fordismo. Aquele tem toda a ciência, todo o desenvolvimento, mas aquilo que? Aquele tipo de conceito e de modelo de trabalho, tem muitos que falam que aquilo te emburrece. Por quê? Porque você só faz aquilo. Tem toda a ciência, igual eles falam aqui, ó. Mas vira o quê? Razão instrumental, porque é manipulada por alguma coisa. Então, de qualquer forma, você fica condicionado. E esse condicionamento, eles não aceitam. Por isso que a crítica negativa. Por quê? Porque eles falam que tem que ter diálogo, tem que ter aquela coisa que movimenta, e aí então tem o crescimento. E aí ele termina assim. Em suma, para Adorno e Horkheimer, a ideia de progresso baseada no iluminismo e no positivismo gerou a dominação e não estimulou a autonomia do ser humano como se esperava. Nesse sentido, as ciências humanas, como pensadas pela teoria crítica, é que teria o papel de libertar o ser humano da denominação técnica. Tanto de um lado é incrível quando acontece o iluminismo, que vem trazer e varrer tudo isso, e Kant aprovando e falando que realmente trouxe, no entanto eles tiraram, no caso da política, no caso político, aí vocês viram que na França, advindo desse momento, eles acabaram tirando a burguesia,
a monarquia absolutista, mas colocou a burguesia. Então aí, pegando essa parte da teoria deles aí, desse conceito, dessa crítica aí negativa, o chicote só mudou de mão, porque eles viraram técnicos de novo. E eles querem o quê? Desvencilhar, eles querem, então, o positivismo. Por isso que tem aquela linha que critica a nossa bandeira, porque fala assim, ó, ordem e progresso. Como é que você tem progresso? Tendo ordem. Como é que você tem ordem? Obedecendo. Então, vai ter alguém que manda e alguém que obedece. É por aí? Não é. Esse obedecer é de que maneira que os críticos, eles falam que são contra o positivismo, no caso, a escola frankfurtiana também é um desses lemas. É justamente por isso, eu tenho que obedecer cegamente. Seria aquela velha vaquinha de presépio. Só balança a cabecinha e tá tudo certo. Não, não é assim. É a partir do diálogo, eu tenho que entender, eu tenho que saber. A partir disso, por isso que ele vai falar aqui, esse momento, eles vão dizer que o quê? Tanto o positivismo quanto o iluminismo, eles acabaram pecando, errando nisso. Porque o ser humano, ele tem que se libertar dessa dominação técnica. Que eles acabaram dominando, querendo também, houve um domínio. Gente, isso mexe com a gente, né? Saber que esses filósofos, eles têm a capacidade de pensar tão magnificamente dessa maneira. E aí, então, terminando, tem uma parte aqui que fala assim, ó, a noção de progresso em particular, tomando como ponto de partida o que seria o afastamento da tradição metafísica, claro. Para Weber, a perda da realidade transcendente, aquilo que vai além da natureza física, decorre da filosofia de Kant e do iluminismo, impede uma visão clara dos valores e de sua hierarquia. Um beijo e até qualquer momento. Estou com muitas saudades. Qualquer coisa, coloca aí, pergunta, pode entrar em contato comigo pelo celular. Não se intimidem. Vocês têm aí o número do meu celular naquele grupo. Eu não estou entrando, como eu disse para vocês, porque meu momento está sendo realmente bem único, do tanto que eu tenho trabalhado na Cefaz, tá? Um beijo para vocês.